Queridos, eu vou estar dividindo com os irmãos aquilo que tem estado muito forte no meu coração. E eu tenho, quando eu digo muito forte no meu coração, especificamente eu quero dizer assim, tenho realmente sido... Deus tem falado muito ao meu coração mesmo, e não só falado, mas mudado minha maneira de enxergar e ver. Minha maneira de agir está cada vez mais, eu tenho observado isso, nos contatos que eu estou tendo com as pessoas, o quanto a minha maneira de agir também está sendo profundamente transformada, e eu louvo a Deus por isso. E não posso falar de outra coisa senão daquilo que tem sido algo muito forte no coração e que tem se transformado em carne, né? A palavra tem feito carne na minha vida e tem sido uma bênção para mim, uma bênção para as pessoas e é uma bênção para cada um de nós. É a palavra de Deus. E eu gostaria de compartilhar alguns textos aqui dos evangelhos com os irmãos. Na verdade, todos os textos podem ser o nosso começo, mas deixe-me começar com o evangelho de Mateus. O Senhor Jesus, ele ensina algo muito tremendo aqui nas bem-aventuranças. No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, onde fala sobre os felizes, e eu queria, no capítulo 5, no versículo 7, quando diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E depois desse texto, eu queria ler com vocês um trecho onde isso está acontecendo na prática, onde Jesus, depois de ter ensinado em Mateus 5, ele vai agora vivenciar essa palavra em Mateus 9. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 9, onde ele vai falar sobre esse assunto da misericórdia também, mais uma vez. 9:9. Partindo Jesus dali, viu sentado na coletoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Ora, estando ele à mesa em casa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores e se reclinaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Ide, pois, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Amém? Glória a Deus. Queridos, essa palavra tem pesado muito em meu coração. E como eu disse, é uma palavra que eu estou observando. Não quero fazer, quando o Senhor Deus está falando comigo, e essa palavra está realmente me impactando, eu não quero jamais ficar pensando na palavra para poder praticá-la. Eu gosto muito de me ver assim, surpreendentemente, você se vê fazendo aquilo. Para mim é um grande sinal de que a palavra está já espontaneamente em você. Você não está, na verdade, elaborando, executar aquele texto porque ele é um mandamento. Não. Eu gosto muito de observar quando eu me vejo praticando o mandamento sem nem ter elaborado qualquer coisa antes.
E tem acontecido isso, nos simples contatos com as pessoas. Aí depois eu paro e falo, Senhor Deus, realmente, o Senhor está me dando uma outra maneira de enxergar, uma outra maneira de ver. E na verdade não é uma outra maneira, mas é a única. É o caminho mesmo de como devemos nos relacionar, seguindo o Senhor Jesus. Porque o que eu aprendi do Senhor Jesus, e o que eu tenho aprendido ao longo dos anos, são 25, 26 anos de relacionamento com o Senhor Jesus, é de que eu faço parte, depois que eu me converti, depois que eu o aceitei, o recebi, é melhor colocar assim, quando eu tinha 18 anos de idade, quando eu o recebi como o Senhor da minha vida, e quando o Espírito Santo entrou em minha vida, eu entendi, não a partir daquele momento, que naquele momento eu não entendia muitas coisas, mas no decorrer eu fui entendendo que, ao Espírito Santo entrar em minha vida, eu passo a ter a mesma natureza do Senhor Jesus. Eu passo a ter a mesma maneira dele, porque eu agora estou nele, e de acordo com 2 Coríntios 5,17 diz, aquele que está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então eu comecei a observar isso, de que eu sou uma nova criação, eu tenho uma nova natureza, e essa nova natureza não é outra senão a natureza do próprio Senhor Jesus. E aí eu fui compreendendo também, que não somente comigo essa experiência, mas com todos aqueles que também tiveram uma experiência semelhante à minha. E ao ajuntamento dessas pessoas com experiências semelhantes, é que se faz a igreja, se forma a igreja. Então, o que é a igreja? Ou quem é a igreja? A igreja não é outra coisa senão aquela que é parte do Senhor Jesus. Assim como o corpo da mulher é tirada do corpo do homem, e não de qualquer outra parte e lugar, mas do corpo do homem, e forma com o homem uma só carne, semelhantemente, a igreja, na qualidade de mulher, é tirada do Senhor Jesus mesmo, do seu espírito, e portanto, forma-se com ele um só espírito. A igreja não possui uma outra coisa, uma outra vida, uma outra natureza, senão a própria vida e a própria natureza do Senhor Jesus. Comecei então a observar uma coisa muito forte, ao longo dos meus, posso precisar, 10 anos para cá. Comecei a observar que essa unidade, essa união com o Senhor Jesus, o fato de que eu e aqueles que fazem parte da igreja serem parte do Senhor Jesus, faz com que eu não seja uma pessoa separada dele, mas ele e eu, formando uma só natureza, o que ocorre é que eu devo agora manifestar a natureza que eu já possuo, essa nova natureza, que não é outra senão a do próprio Senhor Jesus Cristo. Logo, não é uma questão de que eu devo fazer o que Jesus fazia, é mais do que isso. É uma questão de o próprio Jesus se manifestando através de mim a sua própria vida. É uma comunhão tal que não temos duas pessoas, mas uma só. Eu e o Senhor Jesus, a igreja e o Senhor Jesus, uma só pessoa. E a Bíblia é tremenda ao falar sobre isso, porque ela usa figuras que trazem a mensagem de uma só pessoa, uma só coisa, um só elemento, uma só substância. Exemplo, João capítulo 15. João capítulo 15 fala sobre nós,
Nós, que eu falo os crentes, os que creem em Cristo Jesus, que fazem parte da igreja, somos chamados de ramos. E Jesus é a videira. Logo, a videira e os ramos formam um só organismo. Vocês entendem? Não existe os ramos e a videira como se fossem duas coisas distintas e separadas. O Senhor Jesus até chegou a dizer claramente que o ramo, por si só, de si mesmo, nada pode fazer, nada pode produzir. O que o ramo produz não é algo que é próprio do ramo. O que o ramo produz é algo que é próprio da videira. Porque ramo e videira formam uma só planta. Essa figura mostra claramente que nós e o Senhor Jesus Cristo, nós, refiro-me à igreja, refiro-me àquelas pessoas que já tiveram a experiência de ter o Espírito Santo habitando em si. A Bíblia é clara, através dessa figura e de outras, mostrando que nós e o Senhor Jesus formamos um só. Temos uma só natureza. E o que isso significa? Isso significa que aquilo que é próprio do Senhor Jesus é próprio da igreja. Aquilo que faz parte do Senhor Jesus faz parte da igreja. Não é uma coisa que fará parte, mas já faz parte. Tudo que é dele é nosso. A história do Senhor Jesus é a nossa história. A origem dele é a nossa. O destino dele é o nosso. Isso é tremendo. O próprio Senhor Jesus, ele fala que ele não é deste mundo, porque ele veio de cima. E aí, quando ele se refere a nós, ele diz: vocês têm que nascer de cima. Vocês também não são deste mundo. Ou seja, nós não somos deste mundo, não é porque nós não queremos ser deste mundo. Nós não somos deste mundo, porque não é da nossa natureza ser deste mundo. Porque não é da natureza do Senhor Jesus ser deste mundo. Se não é da natureza dele ser deste mundo, não é da natureza nossa ser deste mundo, porque a natureza dele e a nossa é a mesma natureza. Amém? Isso é tremendo, amado. A Bíblia é rica em textos para mostrar que o que aconteceu com ele aconteceu conosco. A morte dele é a nossa morte. A ressurreição dele é a nossa ressurreição. Glorificação dele é a nossa glorificação. Mas indo para mais prático, né? Tornando mais prática ainda essa mesma natureza, nós encontramos textos nos evangelhos. Por que os evangelhos? Porque, amados, eu tenho começado a me encontrar cada vez mais com os evangelhos. Eu sei que os evangelhos, eles são bastante conhecidos. Talvez de todos os textos da Bíblia, são os mais conhecidos. Mas eu descobri uma coisa, que as coisas mais conhecidas, nós temos a segurança de realmente conhecê-las. E aí a gente nos trai muito, que parece que aquilo a gente já sabe. Mas aí o Espírito Santo vem e fala, ou então choca você, ou então traz aquilo como algo tão novo. Aí você fala: Senhor Deus, já li esse texto tantas vezes. E nesses dias, como eu disse aos irmãos, Deus tem falado muito no meu coração a respeito disso. De que nós temos uma mesma natureza com o Senhor. E aí, através dos evangelhos, porque o evangelho é Jesus agindo. É Jesus em ação. É Jesus se movendo. Os evangelhos é essa natureza maravilhosa se movimentando. É pelos evangelhos que eu então vou conhecer como é que essa natureza maravilhosa se move. Como é que Jesus opera. E ali, através dos evangelhos, eu começo a conhecer então aquilo que é próprio de mim. Eu olho como um espelho e digo assim: olha, eu estou me vendo aqui, isso é próprio de mim. Aí quando eu me vejo que aquilo é próprio de mim, porque é próprio dele,
eu recebo um outro baque. Sabe o que é o outro baque? É o baque de dizer assim, mas eu não estou sendo assim. Mas eu não estou me movendo dessa maneira. Aí eu recebo um baque. Eu falo, por que, meu Deus, então, eu não estou me movendo nesse mesmo espírito do Senhor Jesus? Porque eu tenho a mesma natureza dele. Por que isso não flui de mim tão natural como o nascer de um fruto? Porque se é da natureza, é natural. É próprio. Por que então não é próprio de mim isso, Senhor? E aí o Senhor Jesus, o Espírito Santo, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é maravilhoso. Porque o Espírito Santo, ele tem um ministério. Ele é obcecado por esse ministério. O ministério dele é, eu vou glorificar Jesus. Em tudo. O Espírito Santo está aqui para glorificar Jesus. Então o Espírito Santo nos faz olhar as Escrituras para ver Jesus. Para ver Jesus. Como é que ele movia. E o interessante é que quando eu comecei a fazer essa pergunta, os textos que vieram, as situações, eu comecei a ver um elemento comum nas diferentes situações. E o elemento comum tinha duas faces de uma moeda. É como se fossem as duas faces de uma moeda. De um lado era Jesus exercendo misericórdia. E do outro lado da moeda era a religiosidade daquelas pessoas impedindo e retendo o exercício da misericórdia. Interessante como, apesar das experiências serem diferentes, eu comecei a observar esse elemento bastante comum. O elemento tem essas duas faces, como faces de uma mesma moeda. Em que, se por um lado Jesus está ali, apontando a misericórdia, que lhe é própria, que é da sua natureza, uma natureza misericordiosa. Por outro lado, havia paralelamente, parece como que perseguindo no encalço da misericórdia, um espírito de religiosidade, a fim de sufocar, a fim de neutralizar, a fim de reter, a fim de deter esse espírito misericordioso. E o primeiro texto ao qual fui apresentado foi esse que nós lemos aqui. Mateus 9, de 9 a 13. Aqui nós temos as duas faces da moeda. E é interessante, querido, sabe o quê? O seguinte, que eu me vi nas duas. Eu me vi nas duas. Aí eu fiquei horrorizado comigo. Francamente, sinceramente. Coloquei diante de Deus e falei, Deus, eu fiquei horrorizado comigo, porque eu me vi nas duas. Eu me vi tanto me identificando com Jesus, porque o que é dele é meu, o que é próprio dele é meu, como me identificando com aquelas pessoas ali, as quais aqui na palavra são chamadas de fariseus, mas poderia ser outro nome qualquer. A questão não é as pessoas em si, mas o comportamento delas. E eu me vi identificado também com esse comportamento. Sabe por quê? Olha esse texto aí. Olha esse texto. Nesse texto eu vi o Senhor Jesus indo a uma pessoa chamada Mateus e chamando para ser seu discípulo. E Mateus era odiado pelas pessoas por causa da sua função. Ele era publicano. E publicano é aquele trabalhador de Roma. Era um judeu que trabalhava para o governo romano. Era cobrador de impostos. E eram corruptos. Logo, essa figura do publicano era totalmente odiada pelos judeus. Mas os judeus faziam questão de odiar ao publicano
E seja quem fosse, que fosse publicano, seria odiado. E Jesus chama esse homem, Mateus. Esse homem, creio eu, oferece, eu acho que um banquete na sua casa, convida outros publicanos, convida pecadores, e Jesus vai comer com eles. Quando eu me converti, quando eu tinha 18 anos, uma das coisas que eu fiz logo depois da conversão foi me afastar de todas essas pessoas que eram consideradas, vamos dizer, os nossos atuais publicanos e pecadores. Passei a não mais andar com eles, porque eram os ímpios. Eu não os chamava de publicano e pecadores, eu chamava de ímpios e eu chamava de... são as pessoas do mundo. Então eram os do mundo. Do mundo e ímpios. E aí, o que eu fazia? Eu passei de uma maneira, mas de uma maneira, amados, não era uma maneira deliberada, por favor, não era deliberado. Eu começava por causa da minha proximidade cada vez mais com a igreja, cada vez mais com o conhecimento da Bíblia, cada vez mais que eu crescia em Deus, no conhecimento. Eu sabia que eu estava tendo uma natureza nova e ela era diferente, minhas conversas eram outras. Eu sabia dessas diferenças, mas o que eu não estava me apercebendo era que juntamente com isso estava começando a ter um preconceito muito grande meu para com essas pessoas. E eles eles nem tinham mais nomes para mim. Eu não os conhecia pelo nome. Eu sabia que eles eram os ímpios. Os ímpios. Você conhece os ímpios? Os ímpios. São os ímpios. Os do mundo. E eu não me aproximava para conhecer, mas, ainda que fossem até amigos, deixavam de ser. Ainda que até pudessem ter ali pessoas que até quisessem conhecer mesmo essa minha nova experiência e querer mesmo dessa mesma experiência que eu estava tendo. Mas isso eram coisas que nem pela minha cabeça passava, porque eles eram agora os ímpios, os do mundo. E é interessante como os fariseus chamam aquelas pessoas de os publicanos e pecadores. É a maneira de definir aquelas pessoas que não faziam parte mais do seu convívio. Eram pessoas que facilmente eram taxadas e rotuladas. E eu comecei a observar muito forte, vieram com cores muito fortes nesses dias, amados. O quanto eu estava sendo cada vez e com cada pessoa estabelecendo estigmas, criando rótulos, criando imagens das pessoas. E de toda pessoa que você rotula, de toda pessoa que você taxa, de toda pessoa que você cria imagem, você começa a conviver com o rótulo e com a imagem. Você não convive mais com as pessoas. Você não dá nem mais a chance de se aproximar das pessoas por causa da maneira como nós as denominamos. Segundo a forma como você denomina, segundo a forma como é traçada aquela imagem, segundo a forma como se estabelece aquele estigma, segundo a forma em como aquilo é carimbado, segundo a forma como aquilo é rotulado, você não se relaciona com aquela pessoa que recebeu aquele estigma. Logo, o que prevalece mais é a imagem que você tem e não a realidade da pessoa. A Bíblia nos ensina sobre a convivência com as pessoas que não compartilham da nossa mesma fé, falando sobre não procurarmos evitar, porque senão nós teríamos que ser tirados do mundo. A Bíblia chega a ser clara e muito enfática em exortar a não se comer, não se sentar
para comer com aquele que se diz irmão e não é. Aquele que se diz irmão e não é, a Bíblia é clara e muito enfática ao dizer, com esse nem coma. Mas Jesus aqui comia com publicano e pecadores. E isso agrediu aqueles homens, como isso vinha muito me agredindo também. Eu falo agredindo também, é assim, é a mesma postura também de taxar as pessoas, as imagens que faço delas. Queridos, muitas vezes vem das coisas mais inocentes e simples. Por exemplo, chega um irmão, toda vez, todo culto, toda reunião, senta ali atrás, não fala nada, participa de um jeito totalmente discreto de tudo, sai. Chega outros irmãos que são mais esfuziantes, mais uma personalidade mais extrovertido, e participa de uma maneira com todo o corpo, com todo o ser, e gritam e pulam. A tendência é minha, vou falar de ninguém, minha, é achar que aquele irmão, ele está mais distante, mais frio, ele não participa. O de cá já é totalmente o contrário, está próximo, quente. Uma pessoa que eu chamaria de um pentecostal. Alguém que, né, participa, coisa boa. Eu já tive as gratas surpresas de saber que quão vazio são os que pulam. Não quero taxar quem pula, porque eu já estou contradizendo o que eu estou dizendo. Mas já tive minhas experiências de ver o vazio de quem grita e ver a profundidade de quem está calado. Já tive essa grata surpresa. O que me ensinou? Me ensinou assim, rapaz, tome aqui um Mateus 7:1 na cabeça. Mateus 7:1 na cabeça. Sabe aquela situação em que uma pessoa é presa, aí fala assim, foi o 75, 86, 122, caso. Aí eu vou confessar diante do Senhor. Qual é a situação? 7:1, Senhor. Estou no MT 7:1. O que é? Não julgueis, para que você não seja julgado, porque com a mesma medida com que você mede, serás medido. E eu comecei a observar cada vez mais o quanto eu estou medindo tanto as pessoas, medindo os comportamentos, medindo as feições, medindo a maneira de falar. Isso tratando de pessoas com as quais convivemos mais perto. Imagine, com as quais a gente tem a possibilidade de conhecer. Agora imagine aqueles que a gente não conhece, que mais distante de nós estão. E aí eu me vi nesses fariseus. Aí o Senhor Jesus, que comia com esses publicanos e pecadores, ele chega e diz assim, antecipa a censura que foi feita a ele, onde os fariseus disseram aos discípulos assim, mas o teu mestre come com publicano e fariseu? Aí Jesus antecipa e diz assim, olha, quem precisa de médico é quem está doente. Eu vim chamar pecadores e não justos. Vão e aprendam o que significa. Aí ele vai trazer agora a palavra do profeta Oséias. Oséias 6:6. Jesus vai trazer a palavra que estava na boca do profeta. Vão e aprendam o que significa. Misericórdia quero e não sacrifícios. Por que ele trouxe essa palavra do profeta? Porque essa palavra na boca de Oséias, o profeta, também foi uma palavra na boca do profeta Isaías, uma palavra também na boca do profeta Miqueias, e todos esses profetas, eles profetizavam contra um espírito de religiosidade que se abateu, que veio sobre o povo. E uma religiosidade representada por esses sacrifícios. O
que eram os sacrifícios? Quando Jesus diz misericórdia quero e não sacrifício, ele não está falando, misericórdia eu quero, e não você ter que sacrificar, fazer uma coisa que vai ser um grande sacrifício para você. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está falando é sobre os sacrifícios oferecidos no Antigo Testamento. E que sacrifícios são esses oferecidos no Antigo Testamento? São os atos religiosos do povo. O que são os sacrifícios? São os atos rituais, ritualísticos. São os rituais que as pessoas fazem a Deus, trazendo sacrifícios, trazendo holocaustos, trazendo bezerros, trazendo toda espécie de oferenda. Quando o profeta está dizendo misericórdia quero e não sacrifícios, é porque ele está falando a um povo que era um povo tão praticante daqueles rituais, e estavam tão mergulhados numa religiosidade, tão presos a algo mecânico, e ao mesmo tempo eram pessoas sem compaixão para com os outros, sem misericórdia para com os outros. E aí o profeta disse, misericórdia quero, não sacrifícios, o conhecimento de Deus é melhor do que todos os vossos holocaustos. Aí o Senhor Jesus vai trazer de novo essa palavra. De novo. De novo, aqui veio de novo mesmo. De novo. Pronto. Aí não deu aquele nha. Mas foi bom. Nha. Misericórdia quero e não sacrifícios. Ele está dizendo, olha, vocês têm uma atitude religiosa, severa, rigorosa, mas ao mesmo tempo, vocês não têm misericórdia. E aí eu comecei a observar, a partir desse capítulo 9, exemplos na palavra de Deus, aqui nos evangelhos, em que tem esse mesmo elemento em comum, o elemento em que, por causa de um cuidado religioso, as pessoas perderam a misericórdia. A misericórdia, eu diria, ficou retida, restrita. E pessoas que necessitavam da misericórdia não eram atendidas por causa da religiosidade. Ou seja, a minha religiosidade é capaz de reter a graça de Deus, de reter a sua misericórdia em favor daqueles que necessitam. Observe um texto agora, muito parecido com esse, no que diz respeito a Jesus comendo com publicanos e pecadores, que está em Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2. Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2. Ora, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Mais uma vez, estamos na mesma situação. E é diante dessa situação que Jesus então vai trazer uma parábola. E a parábola é, qual de vós é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que a encontre? E achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz, alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqui nós temos mais uma vez
A dupla face da moeda. Que coisa, queridos. Amados, eu comecei a observar essa parábola tão conhecida de Jesus, talvez de todas a mais, e ver que, de fato, a minha religiosidade, ela me faz andar caminhos curtos. Ela me faz cuidar de maneira esforçada. Ela faz com que eu fique numa zona de conforto e eu esteja cuidando de 99 justos e não saia da minha zona de conforto em busca daquela centésima que se perdeu. A misericórdia, e só a misericórdia de Deus, nos leva para mais longe. Só a misericórdia nos faz atravessar lugares religiosos e ir para lugares totalmente estranhos em busca da ovelha perdida. A centésima ovelha, aquela que não está perto, aquela que está longe. Não estou dizendo que 99 não precisam de amor, de cuidado. Não é isso. Mas queridos, eu observo o quanto muitas vezes nós concentramos no espaço, concentramos no lugar, tanto poder, tanta graça, tanta misericórdia, tanto amor, enquanto tem áreas que são mais distantes. Mais distância, eu quero dizer, não é literalmente no sentido de tão longe, mas eu falo assim, é fora do nosso ambiente. Tem pessoas que estão clamando, tem pessoas que estão verdadeiramente perdidas. Eu faço questão de dizer verdadeiramente, porque, queridos, 99 justos que não precisam de arrependimento, e uma ovelha que está ferida e perdida. Por isso eu digo, verdadeiramente perdida. Não tem coisa mais tremenda do que eu e você termos uma experiência de sermos misericordiosos com aquele que não tem a chance, com aquele que não está perto. E você estender até essa centésima ovelha a graça e a misericórdia de Deus. Quando você tem essa experiência, você olha nos olhos dessa centésima ovelha, você olha nos olhos dessa vida e vê o brilho, a alegria de volta, porque você estendeu a ela uma graça. Amados, por causa de uma pessoa, uma única ovelha, você sente que parece que toda a sua vida valeu a pena. Você tem aquela sensação que parece que não é mesmo uma questão de número, não é mesmo uma questão de quantidade. 99, um número bem maior, está lá no aprisco. E existe só uma só. O que é uma só diante de um espírito mercadológico que tem estado hoje na igreja? É nada quase, é um zero, é uma só. Mas quando você estende a essa uma só, a graça e a misericórdia, quando você é canal de cura para esse que está ferido, amado, você vem e por causa dessa uma só, você diz, olha meu Deus, Senhor, se não me acontecer mais nada de bom, se o Senhor arrebatar agora, eu me dou por ter cumprido tua tarefa só por causa desta vida. Não é assim? Você já teve experiências dessas? Oh, amados, quando você tem uma experiência, muda tudo. Muda tudo. Muda tudo, até a escala de valores. Muda tudo. Tudo. Queridos, não tem situação que esmurra o estômago da minha religiosidade
do que uma pessoa ferida e perdida ali naquela hora, sendo liberta por meu intermédio ou por seu intermédio. Você nessa hora fala assim, estou aqui sentado na beira dessa estrada, sentado nessa calçada, longe do púlpito, longe do louvor, longe do templo, longe do culto, mas eu estou aqui com essa vida, e essa vida está sendo agora resgatada, liberta. Nesta hora, querido, você recebe um choque. Aí a crosta, que é um negócio crostante, a crosta da religiosidade começa a sofrer aquele, começa a rachar, já viu assim, aquelas rachaduras assim? Começa a rachar. Você fala assim, Deus amado, como foi bom estar aqui agora nessa hora, na hora certa, com a pessoa certa, trazendo a palavra certa, a oração certa, a salvação agora para essa vida. Olha, eu vou dizer, os seus valores mudam. Quanto mais nós nos aproximamos de pessoas que de fato, necessitam da maravilhosa graça, mais nós somos transformados, mais nossa religiosidade é quebrada, porque há um choque. A minha forma cheirosa e certinha se encontra com aquela miséria humana. Quando eu digo isso, não estou me referindo a questões estéticas, não. Miséria espiritual. E aquilo dá um choque em nós, choque de vida. E aí o Senhor, como que dizendo a você, sai dessa bolha, Robério. Sai. Desce o monte, Robério. Você está querendo construir 3 tendas para mim? Ainda não é tempo, Robério. Ainda não é tempo. Sai. Vá lá embaixo. Tem um endemoniado precisando ser liberto. E aí você dá um choque assim. E você desce. Aí você vê a vida estribuchando. Já viu gente estribuchando igual cobra endemoniado? E babando, estribuchando igual cobra, para lá e para cá endemoniado. Aí nessa hora você até fica assim. É um choque. E aí você chega lá, em nome do Senhor Jesus. Eu já saí assim, chega encharcada a camisa. Encharcada de misericórdia. E suor. E muito suor. E aquela vida está respirando. Parece que estava afogada. Faz. Como é seu nome? João, você quer Jesus? Eu quero. Aí chora. Aí você chora com João. Coisa maravilhosa! Aí você vem dessa e fala assim, qual é o próximo, João? Você quer o próximo, João? Porque se tiver um espaço muito grande entre aquele primeiro João e um segundo João, você vai ficar de novo. Você vai ficar de novo encrostado. Ontem mesmo aqui, né? Ontem foi um banho de misericórdia. E eu vou dizer, quando você chega em casa assim, você chega com o que eu chamo de o cansaço que restaura a alma.
Você conhece o cansaço que restaura a alma? É o cansaço que vem de você estar trabalhando com vidas que necessitam. Quando você está com vidas que realmente necessitam. Amados, eu tenho o maior amor pelos 99. Amém? Mas não tem gente mais perdida do que a 100ª. Não há problema em mim ou em você que seja pior do que o problema de ir para o inferno. Com todo o respeito que eu tenho e que você tem a mim e aos meus problemas, e que eu tenho a você e aos seus, não há entre nós problema algum que se compare a daquela 100ª ovelha, perdida, sem direção, sem vida, caminhando para a matança. Tem coisa pior que isso, não. Aí você olha daquelas criancinhas assim e fala sobre Jesus. E não é só isso, não é só sobre Jesus, é tudo que ocorreu. Brincar, sentir-se dignas, passar por aquele túnel maravilhoso que tinha aqui. Túnel maravilhoso aquele. Umas ideias, Deus deu essas ideias para Jane. Eu falo assim, eu fico com raiva porque eu não tive ideia igual. Porque olha, foi um negócio maravilhoso, que ideia. Cada um passando pelas estações. Falei, meu Deus, eu que tinha que elaborar um negócio desse. Que coisa linda, foi lindo, lindo, lindo. Todos que participaram, seja de qual maneira participou, pode ter certeza, você sai assim que parece que há uma lavada, parece assim, fiz o que tinha que fazer, fiz o que nasci para fazer. Na verdade, não é que era trabalhar com crianças, que é o que eu nasci para fazer, porque eu não tenho um jeito mesmo. Tinha uma lá que provou isso, que eu não tinha jeito. Eu sempre falei assim, essa queridinha aqui precisa ter ministério. Mas a questão não é a criança em si, a questão é, você está lidando com vidas, sendo o canal de Deus para quem necessita. Ali naquela hora você se vê realizado. Você se vê realizado. Como experiências semelhantes a estas são necessárias semanalmente na vida da igreja, na sua vida em particular e na minha. 99 justos precisam de pastoreio, mas não há ninguém que esteja tão clamando agora do que essa 100ª, que não tem nem a chance, nem a oportunidade. Muitas delas não vêm aqui, não é porque não querem, não vêm aqui porque não podem, porque o inferno as segura. Quem somos nós para julgá-las? Nós que outrora fomos também alvos dessa mesma misericórdia. Amados, há muitos outros exemplos aqui nos evangelhos. Imaginava eu que citaria pelo menos uns 7 exemplos aqui de textos em que Jesus apresenta a sua misericórdia e ele é confrontado com essa religiosidade. Interessante. Eu nunca tinha me despertado para isso nos evangelhos. De que quantas passagens bíblicas aqui, em que Jesus está exercendo a misericórdia para vidas, e ele tentando barrá-lo, tentavam detê-lo com a religiosidade. Vou apenas mencionar, não vamos compartilhar sobre esses textos, mas apenas mencionar.
Lucas capítulo 18, versículo de 9 a 14. Aqueles dois homens foram ao templo orar, um fariseu e um publicano. E aí você vê claramente esse confronto. João capítulo 8, versículo de 1 a 11. Você vê ali aquele confronto de Jesus, os fariseus e aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Você vê ali a parábola do samaritano, em que há um confronto entre misericórdia e religiosidade. Tão forte. Lucas capítulo 7. Esse eu considero assim, emblemático, a expressão máxima de toda a religiosidade e de todo o desarme da religiosidade. Lucas 7, 36 a 50, quando aquela mulher que foi perdoada pelo Senhor Jesus dos seus pecados, e ela tão grata, tão cheia de amor, movida por amor, a mulher cria as suas próprias regras ritualísticas, contrariando as regras que já existiam da tradição de como se deveria tratar um hóspede. No entanto, aquela mulher, movida pelo grande amor, porque muito foi perdoada, e por isso muito amava. E porque muito amava, derramou perfume aos pés do Senhor, o que lhe era mais caro. E com os próprios cabelos enxugava os pés, enquanto molhava os pés com as suas próprias lágrimas. Era muito amor. Era muito amor. Quando há muito amor, quando somos movidos por muito amor, meu Deus. É igual criança, né? Você cria seus próprios movimentos de adoração. Você cria seus rituais. Porque você está movido de grande amor. Você já observou isso? Como é que Jesus, em todas essas passagens, e em outras mais que não mencionei, como ele, ao longo de todo o seu ministério, para esse exercício de misericórdia, aí parecia que ele era realmente ali, ele era caçado pelo espírito da religiosidade. Ele era perseguido. Para que todo ato em que ele tentava agir em favor de uma vida, vinha algo contra, para querer cortar. É como se existisse um canal de graça entre Jesus e aquela pessoa, um canal, e aquela religiosidade vinha para cortar o canal da graça, interromper o fluxo da graça. Interessante. Isso para mim foi muito assustador. E nesses dias em que eu achei muito interessante nesse sentido, porque nesses dias que isso veio forte, eu comecei a orar e falei assim: Deus, eu preciso então me arrepender e me quebrantar. Aí eu me lembrei da palavra que foi dada dos 70 dias de oração pela igreja, em que o avivamento virá quando tiver arrependimento e quebrantamento. Falei: Senhor, está aqui uma coisa que eu preciso de fato me arrepender, mudar minha maneira de pensar, mudar minha maneira de agir. Eu quero ter um coração quebrado, quebrantado, amolecido. Eu não quero ser coração de pedra, eu quero ser coração de carne. Eu pessoalmente, eu falo aqui, primeiramente, individualmente, eu quero me estender a essas vidas. Quero me estender a essas vidas. Queridos, tem sido tão interessante. Eu tenho me encontrado com as pessoas no
mais diferentes lugares onde todos nós aqui nos encontramos. Seja aqui, nesse local onde trabalho, seja onde vai no metrô, vai usar o caixa de alguma coisa, supermercado, lugares. Gente, como as pessoas estão agressivas, estão, feridas e por isso elas ficam endurecidas, marcadas, armadas. Porque feridas, armadas estão. E aí, o exercício da misericórdia, para se colocar nesse lugar dela, para vê-la, tentar aproximar e saber a razão porquê, para orar por essas vidas. Porque se não houver aproximação, haverá julgamento. E a misericórdia sempre nos quer fazer aproximar. A misericórdia é um negócio tão tremendo que nos tira de onde estamos e nos leva. Misericórdia é igual água, desce aos lugares mais profundos. Sempre vai procurar se envolver. O quanto de você e eu que estamos falando a respeito das pessoas, a começar daqui de dentro, o quanto de você e eu, do modo como olhamos e já nominamos as pessoas, a começar daqui de dentro, e que na verdade está me impedindo de ser misericordioso. Mas as experiências quando você tem com as pessoas, em aproximar-se delas para exercer misericórdia, porque a misericórdia, ela exige, ela requer essa aproximação. Por isso Deus se fez carne. Deus se fez carne. Ele não só se aproximou de nós. Ele não só se aproximou de nós, mas a Bíblia fala sobre Ele ter feito maldição em nosso lugar. Está aqui a ceia que vamos participar agora. Queridos, a Bíblia fala claramente de que o Senhor Jesus, Ele tomou a forma, Deus tomou a forma de servo. Foi reconhecido como homem. Na semelhança de homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Ele se aproximou tanto. A aproximação chegou a um grau tão grande que tomou o lugar E ao tomar o lugar ele vivenciou toda essa miséria. A cruz é escândalo para o judeu. Essa religiosidade judaica, ela sofre com a cruz, porque a cruz é escândalo. A cruz, queridos, imaginem se a religiosidade fosse algo que estivesse no chão, ou alguém. Imaginemos aqui, tentemos personificá-la. E a cruz é como se fosse assim, a cruz enficada na religiosidade e sufocando até espremê-la assim, onde ela vai debatendo aquele espírito religioso até não ter mais vida, porque a cruz ela crava no peito da religiosidade. A cruz é muito crua. Quando nós temos a revelação do Calvário, a gente fala, meu Deus, realmente, o inimigo é reconciliado. Meu Deus, pecadores são salvos, doentes são curados, pessoas endemoniadas são libertas. Porque a cruz lida com o quê? Lida com essa miserabilidade, com essa angústia, com essa dor do ser humano, essa coisa crua. A religiosidade não. A religiosidade, ela você entende? A religiosidade, ela assim, ele está meio morto. Vamos passar de longe, porque parece que ele está meio morto. Aí vem um levita atrás do sacerdote e tá meio morto. Parece que está mexendo. Meio morto também. Aí sai.
A cruz não, a cruz é assim. Ele está morto. Será que está morto? Não, não está morto não. Aí pega, o que tem aqui? Ah, eu tenho um óleo, eu tenho um vinho. Aí derrama sobre ele. Aí ele começa a respirar. Ele está vivo, ele está vivo. E aquela pessoa fedida. E na hora ali a misericórdia é tanta que tapa seu nariz. Sabia que gente movida de misericórdia não sente cheiro? E vai lá, levanta o ferido, restaura. Aí quando o ferido está lá no louvor, cantando no louvor, aí está ali o retrato da misericórdia de Deus. Que coisa maravilhosa. Eu quero ser canal dessa misericórdia. Eu sei que você quer também. Eu sei que nós todos aqui queremos. Essa igreja é a igreja da comunhão. É a igreja em que teremos comunhão. Venham, temos orado. Venham do norte, venham do sul, do leste e do oeste. Venham. Estender a misericórdia. E eu e você, onde estivermos, estender. Dentro da tua casa. Tudo começa ali, tudo começa aqui, não é verdade? Teu marido, tua esposa, teus filhos. Teus filhos, teus colegas de trabalho. Apesar deles estarem ainda perdidos nas trevas, eles têm nome. Eles têm nomes. E quando eu digo tem nomes, eu quero dizer, eles têm uma vida e uma história. E se você se aproximar para exercer misericórdia, o Espírito Santo vai te revelar por que aquela pessoa é daquele modo. Porque houve uma maldição lançada sobre ele. Ele age assim. Vai ser uma das coisas que Deus vai te falar. Não estou dizendo que todas as coisas serão fruto de uma maldição, mas uma das coisas que Deus vai te falar é isso. É por causa disso que ele está assim. Tem uma pequena história, daquelas historinhas, daquelas fábulazinhas, eu quero encerrar com essa fábula. Que disse que um mestre estava caminhando com seus discípulos, e aí ele viu um escorpião morrendo afogado. Aí o mestre correu rapidamente e pegou o escorpião na mão para evitar que o escorpião afogasse. E o escorpião aproveitou aquilo e picou a mão do mestre. Aí o mestre sentiu a dor, soltou o escorpião por causa da dor. O escorpião de novo caiu na água e voltou-se a afogar novamente. Aí o mestre, mesmo com a mão doída, com a outra mão, arrancou um galho numa árvore, correu o tanto que pôde, estendeu para o escorpião assim. O escorpião subiu naquele galho e ele então trouxe o escorpião, jogou no mato. Aí os discípulos, aí ele foi embora com os discípulos, a mão dolorida. Aí o discípulo falou assim: entendi nada. Não entendi nada. Você está doente, é? Como é que um animal imundo desse, horroroso, peçonhento, venenoso, se morresse era menos um mal. Ainda pica a tua mão, a mão que vai ajudar. Você não deveria ter tido compaixão desse animal. Aí o mestre respondeu assim, aquelas coisas de mestre, né? Eu vou te explicar. É porque o escorpião,
me picou porque ele agiu segundo e de acordo com a sua natureza. E eu agi de acordo com a minha. Vamos orar?